Agora a gente tem uma coleção de definições acerca de integrais da forma dada pela proposição anterior. Então vamos lá. A gente diz então que se f é um campo vetorial contínuo definido sobre um aberto ômega, a gente diz então que a integral de f independe do caminho se para quaisquer curvas suaves por partes γ1 e γ2 entre o intervalo fechado AB chegando em ômega, tais que o γ1 de A é igual ao γ2 de A e o γ1 de B é igual ao γ2 de B, ou seja, o ponto são duas curvas tais que o ponto inicial das duas é o mesmo e o ponto final também é o mesmo. No caminho aí, no meio do percurso aí, não importa. O que importa é o ponto inicial, serem os dois iguais, e o ponto final serem os dois iguais, dessas duas curvas. Se isso acontece, então as duas integrais coincidem, tanto sobre γ1 quanto sobre γ2. Né? Isso desde que, é claro, o campo, a integral, ela independa do caminho. Então, se ela independer do caminho, significa que para qualquer caminho que comece no ponto A e termine no ponto B, a integral vale o mesmo valor. Ok? O que a gente viu lá pelo teorema anterior e é o que fala essa observação? Que a proposição anterior dizia o quê? Que quando eu tenho um campo gradiente, então a integral desse campo gradiente sempre independe do caminho, né? Depende apenas do ponto inicial e final. Tá? Então a proposição anterior afirma que a integral de linha de um campo gradiente independe do caminho, isso é, só depende dos pontos extremos, né? Porque a gente viu que o valor da integral de linha é a função f aplicada no ponto final menos o valor da f aplicada no ponto inicial. Então f de b menos f de a. Ok? Então isso significa dizer que uma integral de linha independe do caminho. Tá? E se o campo for gradiente, ela sempre vai independer. Muito bem. Agora a gente tem a seguinte definição. Uma curva γ de AB em Rn ela é dita fechada. Então o que significa uma curva fechada? Imagina, se eu tenho uma curva, ela é dita fechada se ela volta no ponto de onde ela partiu. Né? Então ela é dita fechada se o valor inicial dela, né? Então γ de A é igual a γ de B. Então não importa o que ela faz, o importante é que ela volta em B, ela volta no mesmo ponto de onde ela saiu. Então o γ de A tem que ser igual ao γ de B, isso significa uma curva fechada. E aí nesse caso, se eu tenho uma integral de um campo vetorial sobre uma curva que é fechada, o símbolo que a gente vai usar vai ser a integral normalzinha, né, de linha com a curva γ aqui embaixo, só que a gente vai fazer um círculo aqui no meio. Então esse círculo aqui no meio vai indicar que a curva γ é uma curva fechada, tá? Então eu tenho uma curva fechada quando aparecer esse símbolo, tá? A integral de linha calcula da mesma forma, mas a integral, a curva γ é uma curva fechada. Vamos lá então. Se um campo vetorial é um campo de vetores contínuo definido num conjunto aberto ômega, dizemos que a integral de f ao longo de qualquer curva fechada é zero. Então, dizemos que a integral da f ao longo de qualquer curva fechada é zero, se, é claro, o valor da integral de linha for igual a zero para toda curva fechada suave por partes. Né? Então, a integral de f ao longo de qualquer curva fechada é zero, né? Se essa integral de linha aqui é zero para qualquer curva fechada suave por partes.